Opa, fiel, o Coringão vence o Palmeiras, estamos classificados na Copa do Brasil, vencemos em casa, vencemos fora, realmente assim é um resultado sensacional para o corintiano, né? Hoje é um dia sensacional, ontem à noite foi sensacional. E antes de falar sobre isso, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube. E fiel, o Coringão consegue se classificar em cima do Palmeiras. O Corinthians, que era o azarão pro confronto, todo mundo colocava o Palmeiras como o time que ia passar. Até no primeiro jogo em casa, lá no jogo aberto, lá aquele programa de modinha lá, né, todo mundo odeia o Corinthians lá. Todo mundo votando como se o Palmeiras fosse ganhar, como se o Palmeiras fosse ganhar até em casa, na casa do Corinthians, na arena. Mas esse time do Corinthians tem uma característica copeira, tá? Eu quero falar primeiramente disso, tá? Esse time do Corinthians, ele é um time de característica copeira. Você vai do técnico aos jogadores. Veja o Corinthians no Paulista, time de Copa, jogo de Copa. O Corinthians nas fases ali preliminares ali dos jogos de pontos corridos, onde faz classificação para as decisões, vai decidir mando de campo. Mesmo que o Corinthians foi bem, mas o Corinthians oscilava muito. Mesmo fazendo a pontuação boa, que deu ao Corinthians a chance de decidir em casa, por exemplo, em cima do Palmeiras do título, o Corinthians oscilava muito. Ganhava de 1-0, jogando mal pra caramba. Aí chegava outro jogo, jogava muito. Outro jogo já ia lá, jogava mal de novo. Oscilava muito. Mas a gente vê o Corinthians nesses jogos de mata-mata, entrando com uma vontade diferente. Esses jogadores do Corinthians, ele tem esse estilo copeiro. Já tem esse estilo no sangue deles. E eu vou dizer até o motivo. Primeira coisa, a saúde física. Não é um time que tem saúde física para jogar um Brasileirão 38 rodadas com intensidade da mesma forma. Não tem. Carrillo não tem intensidade para isso. Memphis não tem. A gente vê a nossa zaga, que tem o Sabin, que já tem 30. A gente já tem o Ramalho, que tem 30 e poucos. A gente já tem enfim, jogadores de uma idade ali e que a saúde física não é o principal. O Garro, que é jovem, mas é um cara que tem lesões crônicas no joelho. Então não é um time que tem características de jogar pontos corridos, de ter todo o jogo ali aquela intensidade. Mas é um time, se você pega ali 8 jogos de Copa no ano, um jogo ou outro ali de Copa, ele vai entregar. Porque os caras já têm essa característica, que já são dos próprios jogadores. O treinador Dorival é copeiro, não se esqueçam disso, que o Dorival ganhou a Copa do Brasil pelo Santos, ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo, pelo São Paulo, que ninguém esperava que ele ia levar aquela Copa do Brasil, e ele levou. Então, tá no DNA do treinador e dos jogadores e também a possibilidade de acordo com a capacidade do elenco. Então, o Corinthians tem grandes possibilidades, sim, de ganhar a Copa do Brasil, tá, gente? Eu não estou dizendo isso daqui com oba-oba, com naquela euforia, não. Isso daqui é totalmente racional que eu estou falando, certo? E eu digo, o Corinthians tem total condições de ganhar a Copa do Brasil. Não estou dizendo que já ganhou, não. Pelo amor de Deus, os caras jogam o jogo, mas tem totais possibilidades, tá? O Corinthians começa o jogo brigando pelo prato de comida, velho. É raça, intensidade, Martínez, Ranieri, Carrinho toda hora, Yuri correndo para cima e para baixo, enfim, intensidade, o Mateuzinho marcando muito, a intensidade muito grande do Corinthians. Aí, para facilitar a nossa vida, eu acho, não sei se foi Facundo, acho que não é Facundo, não, acho que é o nome do cara, enfim, esses nomezinhos dos jogadores do Palmeiras estrangeiros eu vou me bananar um pouco, mas foi o primeiro volante do Palmeiras lá. O Martins a gente já sabe que é um cara que é catimbeiro. A gente vê todo jogo do Corinthians, seja Brasileirão, seja onde for. O Martins está sempre numa confusão. Vocês já repararam isso? Então o Martins, ele é esse cara catimbeiro que às vezes faz total diferença no futebol. Ainda mais um jogo de mata-mata, um jogo de derby, sabe, de gana. Assim, faz total diferença um cara desse, porque isso faz parte do jogo. A catimba faz parte do jogo, do sul-americano, ainda mais do futebol sul-americano. E esse tipo de jogador, o cara caiu na pilha dele, deu uma cabeçada no Martins, tendo o VAR, num lance de ataque pro Palmeiras. Então você vê que o cara descontrolou com o Martins e deu uma cabeçada, não tinha nem como não expulsar. Não tinha como.
E isso daí era o sonho do corintiano, velho. Ficar com um a mais com 13 minutos do primeiro tempo, jogando o segundo jogo da Copa do Brasil com um gol de vantagem. Então, ali o corintiano já sorriu de orelha a orelha. Aí o Corinthians tomou uma pressãozinha do Palmeiras, mesmo o Palmeiras estando com um, um jogador a mais, né? E eu logo pensei, a cartilha do Corinthians, velho, transformar jogo fácil em um jogo difícil. Eu falei, essa daí é a cartilha do Corinthians. E eu tava com medo, o Palmeiras atacando, falei, se o Palmeiras fizer um gol agora, meu irmão. Mas aí, não saiu o gol do Palmeiras. O Corinthians também deu uma bicada ou outra lá nos contra-ataques, que isso daí também faz o Palmeiras se assustar e não se atirar tanto. E no escanteio, o Bidu fez o gol. O Bidu que é um cara que continua com a mesma opinião, limitado. É um cara que não é lateral, na minha opinião, para ser titular de um time como o Corinthians. Mas eu tenho que elogiar que ele vem jogando bem. Esses jogos de mata-mata, principalmente. Jogou bem contra lá na casa do Corinthians. Jogou bem hoje. E hoje não, ontem no caso, estou gravando o vídeo um dia depois, e fez o gol importantíssimo, muito obrigado, Bidu, parabéns. E é isso, eu tenho que ser honesto quando tem que ser e tenho que criticar também, né, quando é hora de criticar. Nisso aí, o Palmeiras começa a se descontrolar, porque você vê o rival jogando na sua casa, a torcida já é insatisfeita, a torcida do Palmeiras está por aqui com o Abel, com o elenco, com tudo. Tinha perdido o primeiro jogo já, então a gente já chega com a vantagem, os caras com a menos ainda tomam o gol. Aí desmoronou. Desmoronou até mesmo o Palmeiras sendo esse time copeiro, um time acostumado a jogar mata-mata, como o Abel, com a soberba dele falando na entrevista anterior, né? Dizendo, pra mim é só mais um mata-mata, já passei por vários. Falou assim, né? Então a soberba precede a queda, né? A soberbazinha do Abel lá precedeu a queda do Palmeiras. E no segundo tempo o Corinthians começa melhor, faz o gol com o Gustavo Henrique na bola aérea. O Corinthians que não fazia gol de bola aérea começou a fazer. O Corinthians que sempre tomava gol do Palmeiras em bola aérea. O Palmeiras teve vários escanteios no primeiro tempo, não saiu. Teve só um lance de perigo que foi com o Gustavo Gomes, mas tirando isso aí quase não teve perigo os escanteios do Palmeiras. Então a gente já vê coisas assim interessantes acontecendo, né? E nisso aí o Corinthians poderia fazer 3, 4, mas enfim, administrou até o final. Os jogadores do Palmeiras ficaram nervosos, teve mais um jogador expulso por uma falta no Romero. E é isso. O ponto ruim, ponto negativo, se é que tem ponto negativo, mas enfim, o ponto negativo dessa classificação é o Memphis que teve uma lesão. Tudo indica que é uma lesão que vai tirar ele um tempinho aí dos gramados. Já é um cara que fisicamente tem problemas, então é complicado. Uma lesão no Memphis. O Carrilho, que já é um cara que tem uma idade, né, um pouco avançada ali, também não é legal lesionar. O Yuri sentiu algumas dores também, né, tem que ser analisado como é que foi o que ele sentiu ali. E o Martínez também. Então assim, a gente tem aí 4 jogadores aí que podem ser desfalques pro próximo jogo do mata-mata da Copa do Brasil. A gente não pensa nem no brasileiro. No brasileiro, a gente não tá na zona, graças a Deus. No brasileiro a gente não tá nem pensando mais, não tô nem pensando mais no brasileiro, velho. Claro que tem que ficar ligado pra não dar sopa pro azar, né? Que a gente sabe que pode acontecer em relação a largar muito o brasileiro, ainda mais por isso que não tem um elenco lá, essas coisas. Mas tô nem pensando no brasileiro, tô pensando no próximo jogo do próximo mata-mata aí da Copa do Brasil. E, cara, Corinthians intenso, Corinthians copeiro, técnico copeiro, jogadores copeiro, soube jogar o derby, classificamos a Copa do Brasil, sensacional, tá? Sensacional. E é isso, corintiano, tendo um pouquinho de paz aí nesse ano conturbadíssimo. É isso, fiel. Se você concordou com minha análise, comente aqui. Se não concordou, também comente. Comente, dê sua opinião, deixa o like, dê essa moral, se inscreva no canal e vai Corinthians.